BIP 110, uma atualização temporária do Bitcoin, pelo menos por enquanto, que tem dividido bastante os bastidores da nossa comunidade Bitcoiner. E se você não sabe sobre o que se trata, já fica nesse vídeo, deixa o seu like. Se não for inscrito, aproveita já para se inscrever, que eu vou te explicar tudo sobre essa atualização polêmica e que eu, particularmente, acho uma das mais importantes da história do Bitcoin. Não menos importante, família, todos os vídeos aqui do canal são apoiados pela Bybit, parceira aqui da Liga Cripto e plataforma que a gente julga ser a melhor plataforma de trade do mercado. Se você ainda não experimentou, experimente e aproveite para criar a sua conta agora, em que a gente tem uma promoção garantindo até R$ 150 de cashback no seu cartão cripto. Então, é muito simples, cria sua conta, solicite seu cartão e veja as regras da promoção. Voltando ao tema principal, como eu havia dito, o BIP 110 ele é um soft fork temporário que propõe algo, certamente. E qual é a proposta desse soft fork? Entender o que é um BIP, para mim, é essencial. E um BIP é um documento oficial que descreve uma mudança ou melhoria no Bitcoin, uma espécie de atualização, mas é uma proposta de atualização. Qualquer um pode criar, mas só vira realidade se a comunidade adotar. E aqui tem um ponto-chave que muita gente passa despercebido. Quem comanda o Bitcoin, quem detém o poder na rede do Bitcoin, não são os mineradores, não são os desenvolvedores. São holders que, principalmente, não somente holders, mas holders que têm node, ou, no português, um nó próprio. Então, esses são a principal camada de apoio e manutenção da rede do Bitcoin. Se não tiverem esses caras, né, se não tiver holder e nós, a gente não tem uma palavra muito importante, que é adoção. Como eu estava dizendo, a proposta desse BIP, em especial, o BIP 110, é um fork temporário que limita drasticamente a quantidade de dados não monetários que podem entrar nos blocos. Ou seja, essa espécie de filtro, ela deixaria de fora das transações do Bitcoin, por exemplo, inscrições ordinals, tokens BRC20, grandes op return, anexos taproot e etc. O objetivo, no final das contas, é voltar a priorizar o Bitcoin como dinheiro e não como um armazenamento de dados. Eu, particularmente, família, e você pode deixar sua opinião aqui embaixo agora nos comentários, mas eu me considero ali um saudosista da rede do Bitcoin. Na minha época, digamos assim, né, na minha concepção, sim, o Bitcoin ele tem que ser estritamente uma rede monetária. Foi para isso que ele foi criado. E aí eu sei que, naturalmente, como eu disse, é um tema que divide a comunidade do Bitcoin e esse, para mim, é o maior risco para o próprio Bitcoin, a possibilidade de a gente ter que dividir a comunidade por conta de opiniões diversas e uma não conclusão do que seria o melhor para o Bitcoin, mas eu vejo que as pessoas buscam, às vezes, o melhor para si próprio, né? Como eu vejo hoje o Bitcoin Core endossando um discurso de ordinals e tokens BRC20, porque nesse cenário se tem a possibilidade de criar empresas que giram em torno disso e vão gerar mais capital nessas novas economias que não são boas para a rede do Bitcoin, mas são boas para os seus bolsos. Como, por exemplo, o Adam Back, que é o CEO da Blackstream, que claramente já advogou contra, chamando de estúpida essa proposta, mas a gente vê que muitas das vezes esses caras têm interesses pessoais, como, por exemplo, o CEO da Bitcoin Magazine, o David Bailey, que também abriu portas para outros projetos que não Bitcoin. Então, na minha humilde opinião, esses caras eles deixam de lutar pelo Bitcoin e sua comunidade para lutar por um Bitcoin que é melhor para as suas finanças. Um cara que eu acho que tem uma opinião importante e reforçaria essa minha opinião é o próprio Satoshi. Porque se você for nos e-mails do passado ali, do Satoshi Nakamoto, em que ele trocou com outras pessoas que ajudaram ele, trocaram ideia com ele, uma das pessoas pergunta se seria uma boa, né, um tópico em discussão, se seria uma boa a gente permitir que as pessoas mandassem mensagens pequenas dentro da rede do Bitcoin. E o próprio Satoshi diz, eu acho que não seria possível ter de maneira permanente mensagens de texto para todo mundo ver dentro da rede do Bitcoin. Isso basicamente seria esperar para que um acidente acontecesse. Se você quer um sistema de mensagens, isso teria que ser numa rede paralela à rede do Bitcoin.
não devemos ter mensagens recordadas na blockchain. Ou seja, ele reforça a ideia de que Bitcoin deveria ser utilizado para fins monetários. Pode ser que alguém diga, mas Mário, Satoshi mesmo escreveu uma mensagem dentro da blockchain. Verdade. No bloco Gênesis, no seu primeiro bloco, e ele deixa essa mensagem, vou dar um zoom aqui, né? Ele escreve só, The Times, 03 de janeiro de 2009, ou seja, fazendo uma referência à revista, a data da revista e o que estava escrito na capa. Chancellor on brink of second bailout for banks. Basicamente, é uma crítica ao sistema bancário, né, e como eles estavam se safando dessa vez. E, mais uma vez, eu acho que ali era um marco, né, do desenvolvimento do Bitcoin. O porquê dele ter criado o Bitcoin. Então, família, depois de eu ter explicado um pouco o tema, vamos a algumas questões mais técnicas e algumas datas que são importantes. Como eu disse, esse soft fork ele é temporário. Foi uma proposta, né, um BIP, uma melhoria que foi aprovada, tá? Ou seja, já foi merged, ela já está rodando na rede. Mas não é em qualquer node, não é qualquer aplicativo de node do Bitcoin. Essa implementação, como eu falei, ela não existe no Bitcoin Core oficial, que é hoje o programa mais utilizado na manutenção ali da rede do Bitcoin. Ele foi implementado na versão do Bitcoin Knots, ou seja, esse patch, esse soft fork, ele está disponível somente para os nodes que rodam Bitcoin Knots. E aí, família, apesar de eu ter uma opinião, né, ou seja, a escolha de um lado, qual é o ponto mais crítico disso tudo? É a questão da aprovação com 55% dos nós. Se até 1º de setembro de 2026, ou 1º de setembro desse ano, nós tivermos 55% da rede ou mais rodando o Bitcoin Knots com o BIP 110, ou seja, o programa do Bitcoin Knots, o programa do Node do Bitcoin Knots, mais o patch, ou esse BIP, ou esse filtro do BIP 110, automaticamente isso validaria esse fork de maneira oficial, de maneira não temporária. E qual é a realidade, qual é a chance disso acontecer? Eu diria que média, tá? Nem pequena, nem muito grande, mas a gente tem hoje 4% do RDTS, o que seria isso? O famoso Reduced Data Temporary Soft Fork. Então, rodando esse BIP, a gente já tem hoje 4% dos Bitcoin Knots. Se a gente atingir 55% ou mais até 1º de setembro, isso passa a ser permanente. E aí, meu amigo, já tem gente se perguntando como o próprio Twitter do Ordinals Wallet. Não tenho certeza se vocês estão assistindo isso, mas se o BIP 110 de fato rodar, não mais temporariamente, mas de maneira ativa e permanente, você não estará mais apto a minerar inscriptions. Rapidamente já aparece um advogado aqui de Ordinals, né, o Bugsy, falando não vai rodar, não vai chegar a esse 55%, enquanto outras pessoas já começam a ficar mais animadas, já dando hasta la vista baby para Ordinals. Então, de fato, família, apesar disso ser um thread no Twitter, a comunidade ela tá dividida, tá? Eu tenho a minha decisão, eu não critico abertamente o outro lado, mas eu acredito, até mesmo por palavras de Satoshi, que a rede do Bitcoin deveria ser priorizada como dinheiro, e não para você ter o upload, né, subir imagens em nuvem, ou melhor, na blockchain do Bitcoin, de memes, de NFT, imagens de barra de ouro de 256 KB. Para mim, esse não é muito o propósito, nem que a gente tenha uma economia de tokens dentro do Bitcoin. Eu acho que a ideia não é essa. Você quer criar uma farmácia dentro da blockchain? Cria numa rede paralela. Você quer criar um mercado de obras-primas dentro do Bitcoin? Crie numa rede paralela. E é importante dizer, família, que esse BIP 110 não é a primeira resposta da comunidade que prefere o Bitcoin como dinheiro. Porque lá em 2023, final de 2023, ou melhor, início de 2023, eu acho, quando começou a explodir esse papo de Ordinals, não se tinha ali uma resposta clara, um filtro alternativo, mas desde o final de 2024, início de 2025, o Bitcoin Knots se colocou como a alternativa a esse caminho escolhido pela maior parte da comunidade até então. A gente tem, se eu não me engano, mais de 77% da rede rodando ainda o Bitcoin Core. Tá certo, 77% da rede roda Bitcoin Core, enquanto Bitcoin Knots 22%. Só recapitulando, para 77%, esse BIP 110 ele não está nem disponível.
Mas qual é o pulo do gato aqui? Se o Bitcoin Notes começar a aumentar a sua dominância dentro do mercado de nodes e a quantidade de pessoas usando o BIP110 também crescer dentro do Bitcoin Notes, isso é uma mensagem clara para o Bitcoin Core. Né? Será que o Bitcoin Core vai querer continuar funcionando, vamos supor, num cenário hipotético, com apenas 40% da comunidade que quer Ordinals? Né? Óbvio, esse número está muito longe hoje em dia, mas eu acho, né, que se você, assim como eu, acredita que o Bitcoin ele tem um destino, né, ou uma função de dinheiro e não deveria ter scams, tá, ou spams dentro da sua rede, é assim que eu considero, você deveria compartilhar esse vídeo, informar outras pessoas, buscar mais informação sobre o Bitcoin Notes. Se você roda um Node, cogite migrar para o Bitcoin Notes. Cogite atualizar e implementar o BIP110. Eu acho que é uma mensagem importante. Eu mesmo tenho um computador parado aqui em casa que eu tinha dado para minha mãe. E nesse caso, né, eu vou ver se eu compro uma máquina mais modesta só para rodar um node de Bitcoin, só para ter o meu próprio node em casa, no caso rodando o Bitcoin Notes. Indo para a parte final desse vídeo, família, desdobramentos possíveis para a comunidade, a gente tem um cenário 1, que é o mais provável se o Notes continuar crescendo, a gente vai ter Ordinals, BRC20 e Spam morrendo quase completamente por um ano. Ou seja, o período em que esse BIP está funcionando e as pessoas, em tese, estão migrando utilizando o Bitcoin Notes. O FII para transações normais devem cair bastante, o Notes ganha prestígio, o Core perde relevância, possível tensão com mineradores e exchanges que usam Core, mas tensão não é um problema, e sim um período temporário de transição, eu diria. O cenário 2 é que não ativa. Tudo continua como está, spam está permitido, bota foto de sereia, bota barra de ouro fake dentro da rede do Bitcoin, tá tudo liberado, é carnaval no Bitcoin para sempre. Será que para sempre? Porque mesmo que a BIP não seja permanente, que ela caia em setembro, ainda tem o programa do Bitcoin Notes que não à toa é para ele que está disponível esse filtro. O Bitcoin Notes ele já tem um filtro padrão, hoje ele já fez uma escolha que dificulta, eu diria, em 90% a validação dessas transações que contém spam, na minha opinião. Então, muitos usuários podem migrar para o Notes mesmo sem ativação do BIP e a gente continua tendo uma pressão para a solução permanente, com o BIP 111 ou algo similar em 2027. Que eu acho que seria o melhor cenário se a gente não tiver a implementação do BIP 110. E por fim, o cenário 3, que esse é o maior risco, e que bom, que é pouco provável, seria um chain split. Seria basicamente os mineradores, né, ignorarem e produzirem blocos spam, podendo haver um fork, como a gente teve em 2017, quando a gente teve o Block Wars, em relação aos tamanhos dos blocos. Então a gente teve, desde então, a criação do Bitcoin SV, teve lá atrás o Bitcoin Cash, e seria um problema, na minha opinião, se a gente tivesse uma divisão agora, né, a gente perde força como uma comunidade integrada para ir em direção a caprichos e vontades específicas de cada um. Eu mesmo que a gente não tenha esse filtro ativado futuramente, eu seguiria utilizando, eu preferiria que a gente não tivesse um fork da rede. Mas é muito importante que esse debate ele ganhe luz, que a gente ganhe conhecimento sobre isso e que, principalmente, você tome a sua decisão para que, no fim, outros não tomem por você e depois você não vai poder reclamar. Eu encerro esse vídeo com uma mensagem que eu repito desde o início do vídeo, que é: desenvolvedores, mineradores, blockstream, empresas no geral não controlam o Bitcoin. Quem controla são os holders ou hodlers que rodam nós. Não é preciso permissão de mineradores, basta consenso entre usuários reais que veem Bitcoin como dinheiro, não armazenamento de dados. Então, por mais que esses desenvolvedores eles tenham ali a sua opinião, os devs, né, o CEO da Blockstream, mineradores que querem, de repente, uma rentabilidade maior, não interessa. Sabe aquele ditado, o consumidor, o cliente sempre tem razão? Pois bem, na blockchain isso também funciona dessa forma. Nós que utilizamos a rede, nós temos a razão. Se a gente opta por utilizar a rede por um caminho, mineradores irão se adequar, desenvolvedores também, e é assim que a banda toca. Eu vou ficando por aqui, família. Se você curtiu esse vídeo, não deixa de esmagar o botão do like, isso é muito importante, principalmente para esse vídeo, num tema tão relevante, se você vê, assim como eu, o Bitcoin para longo prazo. Vou ficando por aqui. Se você tiver uma opinião diversa, deixa aqui nos comentários, não precisa me xingar, é só minha opinião. Grande beijo, grande abraço, até a próxima e fui!